O que é teologia bíblica? É a maneira certa de enxergar a Bíblia em sua totalidade. Fala, teólogos, tudo bem com vocês? Graça e paz ou paz do Senhor? Você já percebeu que muitas pessoas conhecem histórias da Bíblia, mas não conhecem a história da Bíblia? Elas sabem quem foi Noé, Davi, Moisés e Paulo, mas enxergam esses personagens como episódios separados, quase como capítulos independentes. O problema é que a Bíblia nunca foi escrita para ser lida dessa forma. Hoje eu quero responder uma pergunta fundamental: o que é teologia bíblica? Porque compreender essa disciplina foi uma das coisas que mais transformou a minha maneira de estudar as Escrituras. Ela me ensinou a enxergar a Bíblia como um único livro, com um único autor divino e uma única grande história, a história da redenção realizada por Deus em Cristo. A teologia bíblica é a área da teologia que estuda como Deus revelou sua verdade progressivamente ao longo da história. A palavra bíblica aqui não significa apenas que ela usa a Bíblia. Todas as áreas da teologia deveriam ser bíblicas. O que torna essa disciplina diferente é que ela acompanha o desenvolvimento da revelação desde Gênesis até Apocalipse. O estudioso Gerhardus Voss, considerado o pai da teologia bíblica moderna, dizia que Deus não revelou toda a sua vontade de uma única vez. Ele foi falando em diferentes momentos por meio de alianças, profetas, reis e finalmente por meio de seu filho. É exatamente isso que Hebreus capítulo 1 declara quando afirma que Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Isso muda completamente a nossa leitura. Em vez de abrir a Bíblia procurando apenas uma passagem para o dia, começamos a perguntar em que momento da história da redenção este texto está. Essa pergunta faz toda a diferença. Pense em uma série de televisão. Você nunca assistiria ao episódio 8 antes do primeiro, esperando entender tudo. A Bíblia funciona da mesma maneira, ou da maneira parecida. Existe um enredo que começa na criação, passa pela queda, revela a promessa de um Salvador, acompanha o povo da aliança e culmina em Jesus Cristo. Depois aponta para a consumação, quando Deus fará novas todas as coisas. Esse é o grande enredo das Escrituras: criação, queda, redenção e nova criação. Quase todo o texto bíblico encontra seu lugar dentro desses quatro movimentos. Um dos melhores exemplos está em Abraão. Em Gênesis 12, Deus promete que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. Se você parar ali, parece apenas uma promessa feita a um homem. Mas quando chega em Gálatas 3, o apóstolo Paulo diz que Deus estava antecipadamente anunciando o evangelho, ou seja, aquela promessa sempre apontou para Cristo. A teologia bíblica conecta esses dois textos separados por quase 2000 anos e mostra que eles fazem parte da mesma história. Outro exemplo extraordinário é a Páscoa. Em Êxodo, um cordeiro era sacrificado e seu sangue colocado nas portas das casas para livrar Israel do juízo. Séculos depois, João Batista olha para Jesus e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Percebe essa beleza? O Cordeiro da Páscoa não era apenas um acontecimento histórico, ele era uma sombra da obra perfeita de Cristo. É por isso que Jesus disse aos discípulos no caminho de Emaús que todas as Escrituras falavam a respeito dele, começando por Moisés
e passando pelos profetas, Cristo mostrou que o Antigo Testamento inteiro apontava para a sua pessoa e sua missão. Essa talvez seja uma das passagens mais importantes para entendermos a teologia bíblica. O centro da Bíblia não é Abraão, nem Moisés, nem Davi. O centro é Jesus. Infelizmente, um erro muito comum é transformar cada personagem bíblico em um modelo moral. Então alguém lê sobre Davi e conclui, seja corajoso como Davi, lê sobre José e pensa, tenha perseverança como José. É claro que existem aplicações práticas, mas antes da aplicação existe a revelação. A pergunta principal não é o que eu devo fazer para ser como esse personagem. A pergunta é o que Deus está revelando sobre seu plano de salvação por meio dessa história. Veja Davi enfrentando Golias. Muitas vezes ouvimos que nós somos Davi e nossos problemas são Golias. Mas dentro da teologia bíblica, Davi é o rei ungido que representa o povo e vence o inimigo em favor da nação. Essa história prepara o caminho para o verdadeiro rei, Jesus Cristo, que derrota o pecado, a morte e Satanás em favor do seu povo. A narrativa ganha uma profundidade muito, mas muito maior com a teologia bíblica. A mesma coisa acontece com o tabernáculo. À primeira vista, ele parece apenas uma tenda cheia de móveis e rituais, mas João escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou possui a ideia de tabernacular. Deus, que antes manifestava a sua presença no tabernáculo, agora habita entre os homens na pessoa de Cristo. Depois, pelo Espírito Santo, passa a habitar em sua igreja. Perceba como a revelação vai crescendo progressivamente. Outra característica importante da teologia bíblica é entender as alianças. Deus estabelece alianças com Noé, Abraão, Moisés, Davi, e finalmente a nova aliança em Cristo. Essas alianças não são histórias desconectadas, elas revelam o mesmo propósito de Deus sendo desenvolvido ao longo dos séculos. Cada uma acrescenta uma peça ao grande quebra-cabeça da redenção. Quando você começa a estudar dessa maneira, o Antigo Testamento deixa de parecer distante. Os sacrifícios, os sacerdotes, as festas e o templo passam a fazer sentido, porque todos encontram seu cumprimento em Jesus. O Novo Testamento não substitui o Antigo. Ele revela aquilo que o Antigo anunciava por figuras, promessas e profecias. Graham Goldsworth escreveu uma frase muito conhecida: toda a Bíblia é uma história sobre Jesus. Essa talvez seja a definição mais simples da teologia bíblica. Ela nos ensina a ler qualquer texto perguntando como ele participa da grande história da redenção. E aqui existe uma aplicação muito prática. Antes de perguntar o que este versículo significa para mim, pergunte: o que este texto revelou aos seus primeiros leitores? Isso é hermenêutica. Depois pergunte como ele se encaixa na história da salvação. É só então faça aplicação para a sua vida. Esse método evita interpretações superficiais e nos aproxima da intenção original das Escrituras. Quanto mais eu estudo teologia bíblica, mais eu percebo que a Bíblia possui uma unidade impressionante. São 66 livros escritos por cerca de 40 autores durante aproximadamente aí 1.500 anos. Mesmo assim, existe uma única mensagem atravessando toda a Escritura. Deus está reconciliando consigo um povo por meio de Jesus Cristo. Que lindo, gente, que lindo. Se você guardar apenas uma frase deste vídeo, guarde esta:
Teologia bíblica é aprender e enxergar cada texto da Bíblia dentro da grande história da redenção, cujo centro é Jesus Cristo. É essa perspectiva que transforma a nossa leitura, fortalece nossa pregação e nos faz amar ainda mais a palavra de Deus. No próximo vídeo, vamos falar sobre a segunda área que mudou completamente os meus estudos teológicos, a teologia sistemática. Se você gostou do vídeo, se inscreva, compartilha, dá um like, dá um joinha aí, que o YouTube divulga mais os nossos vídeos. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.